Atos capítulo 12. Quero ser breve, mas quero transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Atos capítulo 12. Vamos ler alguns versículos, é uma história fascinante. Quem encontrou, diga amém. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Olha que coisa linda, gente. Ligado com 2 cadeias. E os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando Deus te desperta para alguma coisa, fica tranquilo, todas as amarras caem. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Em outras palavras, você vai sair daqui, então pegue tudo que é seu, se apronte de uma vez e me segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá à cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. A primeira vez que a gente vê portão automático. Rapaz, Pedro está saindo e as portas vão... Você está preocupado com o quê? Pastor, parece que a porta não se abre para mim. Segue o anjo. Viva na palavra. Esteja comprometido com Deus. Quando você for caminhar, caminhe pela fé, que Deus vai agir em teu favor. Diga amém. Agora, olhe isso, versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Sabe, gente, Deus vai fazer algo tão lindo na sua vida, que você vai pensar: eu estou sonhando, não pode ser verdade. Lembra do povo de Israel, que dizia: vivíamos como quem sonha. Mas glória a Deus, porque Deus está trazendo a realidade dos teus sonhos nos próximos dias, em nome de Jesus. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Oh, abençoada Rode! E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Diga amém. Te louvamos por tua palavra.
amamos o Senhor mais do que tudo, nos colocamos e nos apresentamos diante de Ti, pedindo por Tua graça, bondade e misericórdia. Toca-nos com a Tua presença. Esta é a nossa oração no nome de Jesus, e todos digam amém. Eu quero falar nessa manhã sobre o tema oração nunca é demais. E eu quero que você repita isto dizendo: oração nunca é demais. Você crê nisso? Quem crê que oração nunca é demais? Você nunca perde tempo quando ora. Pode parecer que sim, mas não. O personagem principal desta história é Pedro. Herodes mata Tiago, irmão de João, persegue e maltrata os irmãos da igreja primitiva. Com isso, ele agrada os judeus que eram contra a pregação do evangelho e perseguiam os cristãos. Percebendo isso, Herodes intensifica, e agora ele prende o líder da igreja, que era o apóstolo Pedro. O personagem principal é Pedro. A atitude poderosa desta história é a oração. A oração. Os discípulos sabiam da importância da oração. Eles mesmos um dia disseram a Jesus: ensina-nos a orar. Sim, houve um momento que eles questionaram: por que os espíritos não se submetem a nós? E Jesus diz: porque existem espíritos que só saem com jejum e oração. Mas você percebe que o que eles querem aprender não é a curar, não é a fazer milagres, porque entendem, através do estilo de vida de Jesus, que o segredo é a oração. Então eles pedem: ensina-nos a orar. Os irmãos reunidos na casa de Maria, mãe de João, estão orando. Agora é interessante, porque apesar de Pedro ser o principal personagem dessa história, apesar de a atitude poderosa dessa história ser a oração, uma menina chamada Rode entra e se coloca na história, tudo porque foi atender a porta. E quando foi atender a porta, percebeu que quem batia lá era Pedro. A resposta da oração da igreja. O que eu aprendo com essa história? Primeira coisa que eu aprendo: ore como se a sua vida dependesse da oração. Ore como se a sua vida dependesse da oração. Olhe para o versículo 5 que nós lemos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia constante oração por ele a Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus. Faça como se tudo dependesse de você. Mas ore. Sempre comece com a oração. Esse é o segredo e a maneira mais segura de construir a sua história. Como, pastor? Orando. Você não perde quando ora. Pedro estava preso e a igreja estava orando. Herodes manda matar Tiago, a espada, irmão de João.
Isso agrada os judeus, então ele pensa: preciso matar mais gente. Agora é Pedro que está caminhando para uma execução, porque logo depois da Páscoa, assim como foi com Jesus, naquele período de festa, naquele período de Páscoa em que ele foi morto, assim também Herodes quer fazer com Pedro. Mas enquanto Pedro está caminhando para isso, a igreja está orando. Oh, meu querido, não é porque às vezes a gente pensa, raciocina demais, chega à conclusão, sabe? E diz o seguinte: olha, quer saber, isso aí é Deus mesmo permitindo. Então tem que passar por essa prova mesmo, tem que aceitar isso aqui mesmo, porque afinal de contas, tudo é Deus, tudo é Deus. Coloca na conta de Deus e não assume a responsabilidade de orar. Coloca na conta de Deus e não assume o compromisso, não se dedica em oração. Mas perceba, Pedro está para morrer, e Tiago, irmão de João, já foi morto. Ok, não baseie a sua fé naquilo que não aconteceu. Baseie a sua fé naquilo que deu certo. Tem gente olhando para trás, para os fracassos, para as frustrações, e aí deixa de fazer o que é certo. Você nunca perde quando ora, diga amém. Não é porque às vezes parece que Deus permitiu que eu vou me tornar omisso. Não, eu vou orar. Eu olho para a história de Davi, e Natã diz assim para ele: este filho que você está tendo com Betseba nascerá morto. E aí, quando o menino está para nascer, a Bíblia diz que Davi dobra os joelhos e o que ele faz? Ora. Ele ora até quando? Ele ora pedindo clemência, misericórdia, compaixão, tentando mudar aquilo que Deus já tinha dito que faria. Ele ora até o determinado momento que percebe que ninguém quer dar notícia para ele que o menino nasceu morto. E quando ele percebe isso, pergunta: o menino tem vida ou não? Aí disseram: não tem. Quando disseram que não tinha, ao invés de ele ficar de luto, ele vai, toma banho, tira o pano de saco, tira a cinza que havia jogado sobre a cabeça e toca a vida. E eles ficam todos perplexos. Mas calma aí, agora era a hora de chorar. Porque Davi entende: não pude mudar uma sentença que Deus deu. Agora, lembra do profeta Ezequias, aliás, do rei Ezequias. O profeta chega diante dele e diz: olha, põe em ordem aí, porque você vai morrer. E antes que Isaías saísse, Deus manda ele voltar e dizer que daria mais 15 anos. Por quê? Porque Ezequias virou o seu rosto para a parede e começou a orar. Agora, você escolhe. Não vou orar porque Davi orou e Deus não mudou o que tinha dito. Ou vou orar porque Isaías orou e Deus mudou o que aconteceu. Você escolhe. Vai orar ou não vai? Então escute o que eu vou dizer aqui. Na Bíblia, você encontra razão para não orar, mas muito mais razão para orar. Diga: eu não vou deixar de orar. Entenda que a minha oração não muda a Deus. Eu ia usar uma palavra
mas é no sentido da raiva quando eu vejo uma coisa dessa. Mas vou falar igual o gaúcho então, que fica melhor. Mas é uma barbaridade quando alguém diz: olha, não pense que a sua oração muda a Deus. Mas o cara que pensa que a sua oração muda a Deus é uma barbaridade. E por que, pastor? Por que que é? Porque nenhuma oração muda a Deus. Eu não conheço ninguém que fale que uma oração muda a Deus. Eu não conheço um crente que pensa que a oração muda a Deus. A oração muda quem eu sou e muda as circunstâncias que eu estou vivendo. Mesmo que não venha a resposta de acordo com o que eu estou querendo. Mas a oração muda quem eu sou por causa da presença de Deus e muda as condições da minha vida. Diga amém. Então, afinal de contas, ore. Depois, ore mais um pouco. E para finalizar, ore. Diga: o segredo é orar. Qual é a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto? Ai. Ore, mesmo quando você não está acreditando. Ore mesmo quando não está acreditando. Eu sei que soa como se fosse uma heresia. Eu sei. Pastor, isso é heresia. Mas não é. Não é, pastor? Não. Na nossa caminhada de oração, a gente pode começar a orar até duvidando, mas de repente, algo começa a acontecer. Eu disse, a oração não muda a Deus, a oração muda quem eu sou. E depois as condições da minha vida, a percepção em relação até aos problemas que eu estou enfrentando. Então ore, mesmo quando você não está acreditando. Compreenda o que é oração. Oração é sinal de submissão, de dependência, de reconhecimento, de abnegação, de renúncia, de entrega. Isto é oração. Oração não é uma equação para as coisas darem certo. Oração é um estilo de vida. Oração é relacionamento com Deus. Eu não oro apenas porque quero viver milagres da parte de Deus, mas eu oro para compreender quem Deus é e qual é a sua vontade. Eu já comecei orando pedindo coisas que Deus não queria me dar, e acabei descobrindo no caminhar que o que Ele tinha para mim era muito melhor do que eu estava desejando, porque é assim que funciona na oração. Se a oração fosse um monólogo em que só eu falo, só eu peço, só a minha vontade é que vale, então eu me torno um crente fajuto, frágil, frustrado. Mas glória a Deus que oração é falar com Deus, ao mesmo tempo que Ele responde no nosso espírito. Deus fala aí no seu interior. Você está pedindo e de repente você percebe: o que eu estou pedindo para Deus? Misericórdia. Misericórdia. Oração é prioridade. É algo que você não pode deixar de fazer quando tem que fazer. Diga amém. Hoje, quando eu estava saindo de casa, eu fui abrir a porta do carro e o meu carro é com sensor. E eu fui e não abriu. Eu olhei, estou com a chave aqui, tentei abrir com a chave, não abriu. Fiquei chateado, subi e fui procurar a chave reserva. E aí estou eu procurando aqui, procurando ali, onde que está a chave, onde que está a chave. Me lembrei que por vezes, quando entrei no carro, apareceu um aviso no painel.
troque a bateria da sua chave. E eu não troquei, porque eu achei que nunca ia faltar. E eu fui todo dia abrindo e aquele aviso: troque a bateria da sua chave. E eu dizendo: é o inimigo que está querendo me perturbar. E de novo, agora hoje pela manhã, eu correndo, fui abrir, e puxo e não vai, e puxo não vai, e aperto, não sai. Aí tem que subir em casa, onde está a chave reserva? E a chave reserva? E a chave reserva que eu não uso? E eu estou procurando a chave, cadê essa chave reserva? E achei a chave reserva, já tinha começado o culto, e eu saí com raiva de casa. Misericórdia, Senhor. E aí Deus falou: você vai pregar sobre o que hoje pela manhã? Sobre oração. Pois é, meu filho, não dá para deixar para orar só quando as coisas já não estão funcionando mais. Oração é uma questão de prioridade. Deus está avisando você: troque a bateria da sua chave. A oração é uma chave. Então, eu não oro apenas porque quero viver um milagre, mas eu oro para compreender Deus e a sua vontade. Escute o que eu vou dizer. Eu não oro para me servir de Deus. Ao contrário, eu oro porque este é um sinal de que estou servindo a Ele. Os irmãos estavam orando e Deus estava fazendo. Os irmãos estavam orando e o anjo estava aparecendo na prisão. Os irmãos estavam orando e o anjo estava colocando as mãos aqui, nos ombros de Pedro. Os irmãos estavam orando e o anjo estava dizendo: coloca os chinelos nos teus pés, cobre as tuas costas e me segue. Os irmãos estavam orando, e as amarras estavam caindo. Os irmãos estavam orando e as portas da prisão estavam abrindo. Os irmãos estavam orando e Pedro estava à porta batendo. Pode parecer que não está acontecendo nada, mesmo que pareça que não está acontecendo nada, ore. Coisa mais incrível nessa história é que os irmãos estão orando, Pedro está batendo na porta e Rode, a menina, está dizendo: é Pedro, é Pedro. E eles estão olhando, não atrapalha nosso período de oração. Ore, mesmo quando não está acreditando. Pastor, parece que não, continue orando. Parece que não tem resposta, eu já estou até deixando de crer. Continue orando. Pastor, parece que o céu está fechado. Continue orando. Não pare de orar, não pare de orar. O inimigo quer que você pare de orar, e Deus está te chamando para a sala do trono. Eu já orei por coisas pelas quais achei que era impossível acontecer. Eu comecei orando assim e terminei vivendo o milagre da parte de Deus. Pastor, quanto tempo o senhor orou para começar essa igreja em Florianópolis? 4 anos. Não pense que foi assim. Quer saber, não gosto mais do meu pastor, não gosto mais do estilo dessa denominação, não gosto mais do jeito que esses irmãos se comportam, não gosto mais desse tipo de música, agora eu vou abrir uma igreja. Não foi assim não. 4 anos orando, 4 anos. Quando passava aqui pela ponte principal de entrada da cidade e saída, em cima da ponte começava a orar: Senhor, me planta nessa cidade, faz algo acontecer aqui. No começo parecia impossível. Todo mundo me dizia o seguinte:
igreja em Florianópolis não passa de 500 pessoas. E não tinha uma igreja com mais de 500 pessoas aqui. Sabe o que falavam para mim? É cemitério de pastor. Não tem igreja que dá certo. Não tinha. Não tinha. Era cemitério de pastor. Era. Porque quando um povo decide orar, a sentença é mudada. Os irmãos estavam orando, não estavam assim, tão crédulos, mas Deus estava respondendo. Terceiro, não pare de orar até ser surpreendido. Diga: eu serei surpreendido. Nem sempre Deus vai fazer o que você está esperando, mas sempre Deus vai fazer algo. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que você está esperando, mas vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se você é assim, mas eu já fui assim, de orar e dizer para Deus como Deus tinha que fazer, assim, como se quisesse ensinar Deus das coisas que, como se Deus não soubesse, sabe? Tem gente assim: pastor, eu preciso de uma porta aberta, e a porta que eu preciso é pelo fulano de tal. Daí ele começa a orar por aquele caminho, sabe? Deus, ó, o caminho é esse, vou te dizer. Sabe por quê? Porque esse cara, ele é influente, e aquele outro, ó, então, ó, Senhor, deixa eu falar certinho como é que o Senhor tem que fazer. Os passos são esses, é desse jeitinho. Irmão, Ele é soberano sobre todas as coisas. Você não precisa se preocupar com o como. Esteja preparado para o quando. Como eu não sei, quando eu estou preparado para viver um milagre. Eu não vou me preparar quando o milagre chegar. Eu quero estar preparado quando o milagre chegar. Olha só, eles estão orando e basicamente me parece, não estou dizendo que é, me parece que eles estão tentando ensinar a Deus assim, o seguinte: quando Pedro estiver para ser morto, o Senhor vai mandar uma miríade de anjos, e olha, os ângelos tudo vão chegar com as espadas, tirar Pedro, e todo mundo vai se converter, porque a glória vai ser tremenda. A gente gosta de, sabe, florear bonito, assim, para dizer: oh, que Deus fez. Eles estão orando, Deus está fazendo, Pedro já está na porta, a resposta chegou antes. Sabe de uma coisa? Tem gente orando agora, dizendo: Senhor, quando a pandemia acabar, aí sim, o Senhor vai. No meio da pandemia, enquanto você está orando, Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo. Você vai ser surpreendido. Versículo 16 que nós lemos diz: mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Escute, eles são perseverantes na oração, e Pedro é perseverante em bater na porta. A menina está dizendo: Pedro está na porta. Ei, estás fora de si, não tem cabimento essa ideia. Pedro está preso, mas afinal de contas eles estavam orando para que Pedro fosse liberto. Ei, está na hora de você não deixar de orar, mas crer. Pode ser que você começou sem crer, mas agora é hora de crer que Deus vai responder a sua oração. Pastor, estou orando e meu parente não tem jeito, não abre o coração para Deus. Continue orando. Pastor, quer saber, meu marido não suporta crente, não suporta a igreja. Continue orando. Pastor, os meus negócios não vão. Continue orando.
Pastor, as portas estão fechadas. Continue orando. Quando menos você perceber, você vai ficar perplexo com o que Ele vai fazer na sua vida. Vai colocar a pessoa certa na tua frente. Você vai, como é que isso aconteceu? Eu me lembro a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Eu peguei um avião de Orlando para Boston. E eu fiquei pensando, não falo inglês. Só tenho um amigo em Boston. E eu falei para ele que chegava domingo. Hoje é quinta. Ele não está me esperando. Aí pensei, eu tinha dólar. Falei, eu vou para um hotel, fico no hotel. Mas antes de ir no hotel, eu vou lá conhecer a igreja. Era uma igreja que eu tinha ouvido falar muito. Uma igreja grande. E eu queria conhecer uma igreja de brasileiros. Aí eu falei, eu vou lá. Aí quando eu estou dentro do avião, me questionando, orando, dizendo, Senhor, me ajuda, o que eu faço? Uma senhorinha do meu lado diz assim, oi, tudo bem? Eu falei, é brasileira. Moço, eu não sei falar inglês. Eu pensando comigo, estou eu orando, pensando em soluções, e Deus me manda um problema desse. A velhinha disse, você me ajuda? Eu falei, lembrei daquele texto de um cego guiando outro cego. Falei, meu Deus, que lasqueira. Tá bom, eu lhe ajudo. A minha bolsa, a gente pousou, minha bolsa, peguei a bolsa, coloquei nas costas. Nossa, senhora, não precisa levar, vamos comigo. E ela, você sabe para onde está indo? E eu olhando todo mundo indo, falei, todo mundo indo, está todo mundo indo para o mesmo lugar, eu vou junto. E eu fui atrás de todo mundo. E ela de bracinho dado assim comigo, ai, que bom que você está comigo. E eu não sei falar uma palavra em inglês, não perguntei nada para ela, se ela morava lá, se não morava. Aí no meio do caminho ela falou, então deixa eu te falar, faz muitos anos que eu não vejo meu filho, muitos anos, e agora eu pude vir para vê-lo, estou com muita saudade. E fui andando com ela. Quando eu cheguei num lugar onde pegava a bagagem, veio um rapaz correndo, mãe! Foi emocionante de ver. E aí quando eu vi ela ali com ele, fui, deixei a bolsa do lado dela e fui cuidar da minha bagagem, que estava vindo. Quando eu estou cuidando da bagagem, eu ouço ela dizendo, esse moço me ajudou. Me ajudou no sentido de conversar com ela, de acalmar o coração dela. Ele me ajudou. E o moço falou, o que é que você precisa, para onde você vai, o que você está necessitando aqui em Boston, que eu estou à sua disposição. O que você quer dizer com isso, pastor? Às vezes você está orando, não está nem percebendo que Deus já está trabalhando. Então, larga essa incredulidade aí, sai incredulidade dessa vida, sai dali, em nome de Jesus. E comece a acreditar que Deus está agindo no teu favor. E ore, ore, ore. E eu quero declarar, Deus vai te surpreender. Bendita será a tua entrada e a tua saída. O que são portas, pastor? Conexões. Entrada e saída de lugares, de estações, de condição, de situação. Por onde você entrar vai ter bênção de Deus, por onde você sair vai ter bênção de Deus também, em nome de Jesus. E eu quero concluir dizendo, o seu milagre está batendo na sua porta. O seu milagre está batendo na sua porta. Fique de pé em nome de Jesus. Você está aqui buscando a Deus, e às vezes parece que você está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo não. Você está aqui buscando a Deus, e Deus está fazendo o milagre bater na sua porta. A igreja estava orando para que Pedro fosse solto, e Pedro já estava na porta. Pedro não estava mais preso, já estava na porta batendo. Você está aqui com as mãos erguidas, você está aqui com o coração inclinado para Deus,
você está aqui buscando a presença do Altíssimo. E escute o que eu vou dizer: quando você chegar no seu trabalho nesta semana, quando você chegar em meio às circunstâncias que você está enfrentando, você vai perceber uma coisa: o milagre está chegando. Tudo porque decidiu buscar a Deus, decidiu orar. Deus me trouxe aqui nessa manhã para ser como Rode e dizer: irmão, você está orando? Eu já ouvi a voz de Pedro: irmão, você está orando? Pedro está na porta. Pastor, está complicado. O milagre já está às portas. O arrebatamento já está às portas. O cuidado de Deus já está às portas. A provisão do céu já está às portas. A prosperidade sobre a sua vida já está às portas. O evangelho é completo para o homem todo. Escute o que eu vou dizer: enquanto você está aqui, você vai dar fruto. Enquanto você está aqui nessa terra, você vai prosperar. Enquanto você está aqui nessa terra, você vai influenciar muitas pessoas. Enquanto os teus pés estão sobre a terra, você será instrumento de Deus. Escute, você vai ser como Rode, usada por Deus para dar resposta a muita gente que precisa. Deus está levantando você como levantou aquela menina naquele dia e disse: eu ouvi, Pedro está na porta. Então é a sua manhã de orar, de buscar, de inclinar o seu coração diante de Deus. Feche os teus olhos, feche